Isabela caminhava pelo corredor silencioso do escritório, cada passo ecoando como uma sentença. Ponto com olhos desconfiados a seguiam. Sussurros a chamavam de louca, mas ela sentia o poder escondido em cada pequena injustiça que havia sofrido. Leonardo sorria, o tipo de sorriso que mascarava traições e promessas quebradas. Marina, com seu cabelo ruivo impecável, observava de longe, fingindo amizade enquanto planejava sua própria vantagem. E Rafael, confidente falso, se escondia atrás de papéis e contratos, achando que o controle ainda estava com ele. Mas Isabela sabia a verdade. Cada mentira tinha seu preço, cada sorriso falso seria cobrado. A pergunta pairava no ar como uma lâmina silenciosa. E se a loucura que todos temiam for, na verdade, a arma que destrói os que traíram? Isabela se refugiou no café silencioso do prédio, observando Leonardo rir com Marina de uma piada que só eles entendiam. Cada risada era como uma lâmina cortando a confiança que ela depositara neles. O mundo parecia cego, mas ela sentia cada traço de falsidade, cada mentira pairando no ar. A sede de justiça crescia silenciosa dentro dela, um fogo que ninguém poderia apagar, nem mesmo aqueles que a chamavam de louca. No escritório, Isabela abriu o laptop, e cada planilha, cada contrato, revelava a rede de traições cuidadosamente tecida por Rafael. Ele acreditava que ninguém notava suas manipulações, mas Isabela notava tudo. Cada detalhe se tornava uma peça de xadrez em sua mente. Um plano silencioso, que crescia em precisão e força. Marina entrou na sala com seu sorriso falso, tentando arrancar confissão ou hesitação de Isabela. Mas nada escapava ao olhar atento dela. Cada palavra de Marina, cada gesto calculado, apenas alimentava a determinação silenciosa de Isabela. A sensação de poder que crescia dentro dela era quase intoxicante. Ao final do dia, Isabela saiu do escritório, sentindo cada olhar julgador, cada cochicho pelos corredores. Mas agora, dentro dela, havia algo mais. A certeza de que ninguém poderia detê-la quando a hora da vingança chegasse. A pergunta silenciosa ecoava em sua mente. Eles vão rir até perceber que a louca era a única que via a verdade? Isabela entrou na biblioteca antiga da empresa onde ninguém ousava segui-la. As prateleiras cheias de arquivos guardavam segredos que poderiam derrubar qualquer mentira. Cada documento, cada registro, era uma peça para sua vingança. Ela abriu um arquivo empoeirado, sentindo a excitação silenciosa de quem finalmente começava a virar o jogo. A pergunta que a assombrava, agora mais doce, ecoava em sua mente. Será que eles estão prontos para ver a louca se tornar a mestre do tabuleiro? Ela começou a estudar cada ação de Leonardo, cada decisão de Marina, cada movimento de Rafael. Não eram apenas pessoas, eram peças de um jogo que ela agora dominava. Cada sorriso falso, cada contrato assinado por interesse próprio, tornava-se munição silenciosa para o momento exato de sua vingança. Em casa, Isabela começou a organizar um plano meticuloso. Cada detalhe contava. Horários, contatos, alianças. Não havia espaço para erros. O mundo a chamava de louca, mas a loucura era apenas o disfarce de sua mente fria e estratégica. A cada passo, ela se sentia mais próxima do momento em que tudo mudaria. Enquanto Leonardo e Marina celebravam uma vitória ilusória em um jantar de negócios, Isabela observava de longe. O sorriso deles, tão confiantes, era a prova de que sua hora chegaria sem que suspeitassem. Cada risada deles se tornava música de fundo para a tensão que ela construía. No silêncio de seu apartamento, Isabela respirou fundo, olhando para os registros que compilara. A sensação era de poder absoluto. Cada traição tinha seu preço, e ela estava pronta para cobrar. O mundo ainda não entendia, mas a louca que todos desprezavam estava prestes a reescrever todas as regras. Isabela entrou silenciosa na sala de reuniões, laptop em mãos, pronta para mostrar evidências que ninguém imaginava que existissem. Leonardo acreditava que tinha controle,
Marina se sentia intocável, e Rafael mal suspeitava que tudo que eles haviam construído estava prestes a desmoronar. Cada clique, cada arquivo aberto era um passo rumo à justiça que eles ignoraram. Ela se perguntou com um leve sorriso. Eles perceberão que a louca sempre soube jogar melhor. Leonardo recebeu uma notificação que fez seu sorriso desaparecer. Um e-mail cuidadosamente enviado por Isabela detalhava cada fraude e manipulação. Sua confiança vacilou, e Marina percebeu o mesmo. O ar parecia mais pesado, cada segundo carregado de culpa e medo. Isabela, tranquila, apenas observava, sabendo que sua paciência estava prestes a ser recompensada. No silêncio da noite, Rafael encontrou provas de suas próprias manipulações vazando para a direção da empresa. O terror nos olhos dele era reflexo de sua arrogância desmoronando. Isabela sabia que cada passo de sua vingança precisava ser calculado, e agora eles estavam dentro da teia que ela havia tecido por meses. Enquanto Leonardo tentava se explicar e Marina buscava justificativas, Isabela apresentou detalhes que desmentiam cada palavra deles. O poder de suas evidências silenciosas transformava medo em rendição. Agora não havia volta. Eles sabiam que a louca que desprezaram estava no controle absoluto. Ao final do dia, Isabela caminhava pelo corredor com um sorriso contido. Cada traidor sentiu o peso de sua estratégia, e a sensação era deliciosa. Eles entenderam finalmente que a louca que todos ridicularizaram era a única que enxergava a verdade. A vingança estava apenas começando. Mas a sensação de controle absoluto já era sua. Isabela entrou no salão principal da empresa, durante uma reunião estratégica, observando os rostos de Leonardo e Marina se contorcerem à medida que documentos e provas eram projetados em tela gigante. Cada detalhe expunha sua traição, cada gesto dela irradiava poder. A pergunta silenciosa pairava no ar. Eles realmente acreditaram que poderiam enganar alguém tão atenta? Rafael recebeu uma ligação que confirmava que todas as suas manipulações estavam sendo auditadas. Cada contrato fraudulento, cada aliança traiçoeira, estava agora sob o olhar impiedoso da justiça corporativa. Ele percebeu tarde demais que a louca que todos desprezaram havia previsto cada movimento. No corredor, Leonardo tentava apagar mensagens e arquivos incriminadores, mas cada ação apenas reforçava a teia que Isabela havia criado. A sensação de impotência pairava sobre ele como uma nuvem negra. Ele finalmente entendeu que a louca que ridicularizou era na verdade a mente mais fria e calculista que ele já conhecera. Marina tentou argumentar, manipular e se justificar. Mas cada palavra caía vazia diante das evidências irrefutáveis de Isabela. O sorriso arrogante se transformou em medo silencioso. Pela primeira vez, ela sentiu o verdadeiro poder de quem foi subestimada por todos. Ao final do dia, Isabela caminhava pelo prédio com passos firmes e decididos. Cada traidor havia sentido o peso de sua estratégia, e a sensação de controle absoluto era sua. A louca que todos ridicularizaram finalmente mostrava ao mundo que a paciência e a inteligência silenciosa eram armas mais poderosas do que qualquer força bruta. Isabela entrou em uma sala de imprensa, cercada por câmeras e flashes, mas seus olhos permaneciam frios e focados. A notícia da queda de Leonardo, Marina e Rafael se espalhara, e o mundo agora a via sob uma nova luz. Ela não precisava de aplausos, mas sentiu um arrepio de satisfação ao perceber que a louca finalmente era reconhecida como a mente por trás da justiça que ninguém esperava. No café, onde tudo parecia começar, Isabela observava discretamente conhecidos cochichando sobre sua astúcia. Cada olhar de admiração silenciosa reforçava a sensação de poder que crescia dentro dela. O mundo que a chamou de louca agora a estudava com respeito e um pouco de medo. Enquanto Leonardo tentava reconstruir sua reputação, Isabela permanecia invisível, observando de longe. Cada falha dele, cada hesitação pública, era um lembrete silencioso de que subestimar a louca havia sido o maior erro de sua vida.
A sensação de vingança completa preenchia cada fibra de seu ser. Marina, agora isolada, revisava cada decisão que a levou à humilhação. Isabela não precisava intervir. Apenas existir era suficiente para que cada traidor sentisse o peso da própria arrogância. A louca que todos desprezaram era, agora, a regra que eles nunca poderiam quebrar. Ao entardecer, Isabela caminhava pela cidade, o vento balançando seus cabelos negros. Cada passo refletia a confiança de quem conquistou a justiça que ninguém mais ousou buscar. O mundo ainda comentaria sua trajetória, mas a sensação mais importante era a sua própria. A louca havia vencido, e ninguém mais poderia duvidar de sua inteligência e poder. Leonardo estava sozinho em seu escritório, as mãos trêmulas sobre os papéis que antes o garantiam no poder. Cada fraude descoberta, cada mentira exposta por Isabela ecoava em sua mente como um aviso cruel. Ele finalmente entendia que subestimou a louca e que toda arrogância tinha seu preço. Toda arrogância tinha seu preço. Marina encarava o reflexo no vidro do prédio, tentando entender como suas manipulações haviam se voltado contra ela. A arrogância havia desaparecido, substituída por medo silencioso. Ela se lembrava das vezes que riu dela. E agora, cada memória era uma lâmina cortante. Rafael recebeu a notícia de que perdera sua posição e reputação. Cada contato que antes o respeitava agora o evitava. Ele sabia que nada do que tentasse agora poderia apagar os meses de observação e planejamento de Isabela. A louca que todos ignoraram havia vencido com frieza cirúrgica. Isabela caminhava pelo prédio vazio, cada passo ecoando com autoridade. Não havia aplausos, apenas o silêncio pesado que refletia a presença de quem agora controlava cada consequência. O medo silencioso de seus traidores preenchia o ar como uma música que apenas ela ouvia. Ao olhar pela janela do seu escritório, Isabela observava a cidade iluminada à noite. O mundo ainda comentaria sobre sua ascensão e a queda daqueles que a traíram, mas ela sabia a verdade. A paciência, a inteligência e a determinação silenciosa foram suas maiores armas. A louca que todos desprezaram não só vingou-se, como consolidou seu poder de maneira irrevogável. Isabela entrou na grande sala de conferências, agora silenciosa, onde antes reinava o caos de seus traidores. Cada cadeira vazia parecia testemunhar a queda de Leonardo, Marina e Rafael, cujas falhas e mentiras haviam sido expostas ao mundo. Ela sentia mistura de satisfação e serenidade, observando a cidade além das janelas como se contemplasse o próprio destino cumprido. Não havia necessidade de aplausos. O simples fato de ter virado o jogo, de ter provado que sua inteligência silenciosa era imparável, bastava. A pergunta que antes a atormentava agora era apenas uma lembrança distante. Quem teria coragem de subestimá-la novamente? Cada passo seu ecoava a certeza de que a louca que todos ridicularizaram finalmente governava não apenas a situação, mas a narrativa de suas próprias vidas. E que a justiça, ainda que tardia, sempre encontra quem sabe esperar. No café onde tantas vezes observou os sorrisos falsos de Leonardo e Marina, Isabela sentou-se sozinha, lembrando-se de cada momento em que foi chamada de louca. Agora, o mundo inteiro reconhecia sua perspicácia. As pessoas cochichavam seu nome, alguns com respeito, outros com temor, mas todos cientes de que aquela mulher havia vencido com inteligência e paciência. Cada detalhe de sua vingança fora calculado, cada movimento estratégico mostrava que a aparente loucura sempre fora apenas um disfarce. Ela sorriu discretamente, sentindo o poder silencioso que derivava da paciência e da precisão. Não havia pressa, não havia necessidade de se vangloriar, apenas o prazer de saber que, finalmente, todos os traidores
haviam pago o preço de subestimá-la. Leonardo caminhava pelas ruas da cidade, sentindo o peso de sua reputação destruída e a humilhação pública que Isabela orquestrara com precisão. Cada passo era lembrança de seu erro em ignorar a mulher que chamara de louca. Marina, igualmente abatida, revivia cada momento de arrogância que agora se voltava contra ela, enquanto Rafael, isolado e impotente, contemplava o colapso de sua carreira e vida social. Isabela, por outro lado, permanecia invisível e implacável, como uma sombra que decidia quando e como agir. Sua vitória não era apenas pessoal, era uma lição silenciosa sobre a força de quem observa, planeja e nunca se deixa abalar pelas críticas e risos alheios. Cada traidor sabia agora que subestimar a louca tinha sido o maior erro de suas vidas, e a memória de sua paciência mortal nunca seria esquecida. Nunca seria esquecida. Isabela entrou no prédio da empresa, agora transformada, onde tudo começara. Cada corredor, cada sala, lembrava-a das traições que suportou silenciosa. Mas agora, o poder estava em suas mãos, e ninguém ousava questioná-la. Sua presença era suficiente para induzir respeito e medo, uma lembrança viva de que a paciência e a inteligência superam a força e a arrogância. Ela se deteve diante do vidro que refletia sua imagem, sorrindo levemente, reconhecendo a própria força e a justiça que conseguira executar. Os traidores, agora derrotados, eram sombras do que um dia foram, enquanto ela caminhava em direção ao futuro, carregando a certeza de que quem menos se espera pode ser a mente mais perigosa e brilhante de todas. Ao anoitecer, Isabela caminhava pela cidade iluminada, os ventos balançando seus cabelos negros, carregando consigo a sensação absoluta de triunfo. O mundo ainda comentaria sua história, mas ninguém poderia contestar que a mulher que chamaram de louca havia vencido de maneira irrevogável. Cada inimigo havia sido confrontado com a própria verdade, e cada passo que dava reafirmava o poder da inteligência silenciosa sobre a arrogância e a falsidade. Ela sabia que, mais que vingança, conquistar a liberdade, respeito e a certeza de que sua visão do mundo, sua paciência estratégica e sua frieza calculada haviam triunfado. A louca finalmente se tornou lendária, e ninguém ousaria subestimá-la novamente.